Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 28º domingo do tempo comum. Domingo 13 de outubro de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro da sabedoria. Orei, e foi-me dada a prudência, supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza, a ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de areia e diante dela, a prata, será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza, tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Segunda leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor, e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O desapego e a busca pelo tesouro no céu.
Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um diálogo profundo entre Jesus e um jovem que desejava saber o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Essa passagem, do Evangelho de Marcos, nos oferece uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do desapego e a importância de colocar Deus acima de todas as coisas. O jovem, aparentemente sincero e obediente à lei, aproxima-se de Jesus com uma pergunta fundamental: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus, em sua resposta, primeiro lembra-lhe dos mandamentos. O jovem, com certo orgulho, afirma que os tem observado desde a juventude. Mas Jesus, em sua sabedoria, vê o coração daquele jovem e, com um olhar de amor, lhe diz: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa exigência de Jesus não era apenas um teste de obediência, mas um convite a algo muito mais profundo, o desapego radical dos bens materiais e a confiança plena em Deus. O jovem, apesar de ser fiel aos mandamentos, estava apegado às suas riquezas, o que o impediu de aceitar o convite de seguir Jesus. Ele saiu triste, pois tinha muitos bens. Aqui, Jesus nos ensina que a busca pela vida eterna exige mais do que a simples observância das leis. O apego aos bens materiais, ao poder ou até mesmo às relações humanas pode ser um obstáculo para viver plenamente o reino de Deus. O problema não está em ter bens, mas em deixar que esses bens ocupem o lugar que pertence a Deus. É por isso que Jesus afirma que é difícil para um rico entrar no reino dos céus, pois as riquezas muitas vezes nos fazem confiar mais em nós mesmos do que na providência divina. A metáfora de Jesus é forte. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O camelo, um dos maiores animais conhecidos naquela região, e o buraco de uma agulha, uma das menores aberturas, simbolizam a dificuldade extrema que um coração preso às riquezas tem de se abrir para Deus. Os discípulos, espantados, perguntam: então, quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus é clara: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Esta afirmação de Jesus nos dá esperança. Ele nos mostra que, embora seja difícil desapegar-se das riquezas e dos confortos deste mundo, com a graça de Deus, isso se torna possível. É Deus quem nos transforma e nos capacita a viver uma vida de generosidade, partilha e confiança plena em Ele. Ao final da passagem, Pedro recorda que ele e os outros discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. E Jesus lhes promete que, quem tiver deixado casa, família ou bens por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida, não necessariamente em bens materiais, mas em uma comunidade de amor, de irmandade, e com a promessa da vida eterna no mundo futuro. Conclusão. Queridos irmãos, esta passagem nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quais são os apegos que nos impedem de seguir Jesus mais de perto? Estamos dispostos a renunciar ao que nos prende neste mundo para abraçar o tesouro maior, que é a vida eterna. Que possamos pedir a graça de viver o desapego necessário, confiando sempre que Deus nos dá infinitamente mais do que aquilo que deixamos para trás. Bênção final. Que o Senhor, em sua infinita bondade, nos ajude a desapegar das coisas que nos afastam dele e nos fortaleça na busca pela vida eterna. Que Ele nos conceda um coração generoso e aberto à sua vontade. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.